Ricardo Azevedo, um jornalista leigo, não sei quase nada, mas gosto de falar com quem sabe, né? E nós vamos aqui, hoje, esse debate, essa conversa, não é um debate, é uma conversa, marca o lançamento deste livro, Em Busca do Justo Perdido. Uma coletânea de artigos do Pitombo, um dos advogados, enfim, que a gente chama de advogado militante mesmo, que está à frente das causas mais conhecidos do país, vai participar da conversa tão logo consiga se entender com o computador o também criminalista Eduardo Carnelós. Mas ele está lá, refém da sua ignorância sobre a internet, que só não é maior do que a minha. Não fosse minha mulher, nem eu estaria aqui conectado. Bom, de cara, boa noite, Pitombo. Obrigado. É um prazer participar dessa conversa com você. Prazer é todo meu. Eu queria que você começasse nos explicando, né, até porque a palavra aparece com outra corzinha aqui, né, em busca do justo perdido. O que é esse justo? Né? Vamos explicar para as pessoas o que é esse justo. Por que você optou por essa palavra que, no dia a dia da conversa, a gente não costuma dizer o justo no sentido como um substantivo, né? Uhum. Esse como adjetivo. O que é esse justo e por que é que a gente perdeu? Onde é que a gente perdeu? Vamos lá. Vamos lá. Bom, primeiro, muito obrigado pela sua presença. É uma alegria estar com você, um jornalista que mais entende de judiciário, de justiça, e que melhor comentou um país que viveu o judiciário. Isso é um fenômeno que nós não tínhamos passado ainda, que era o país inteiro acompanhando casos judiciais e a evolução. Isso. Mas o problema todo é que o país passou a contemplar uma série de informações erradas sobre o que é processo penal, o que é direito penal, e fundamentalmente se criou uma dialética ideológica. As pessoas já não sabiam o que é o certo e o errado e não sabiam mais o que era o injusto e o justo. E aí que está o meu ponto. Eu quero sugerir, de novo, o justo que nós perdemos nesses anos todos, a contar do que foi a Operação Lava Jato. E já vínhamos um pouco, em certa medida, perdendo um pouco o rumo do justo numa primeira semente do mensalão, né? Esses casos de repercussão, eles são muito ruins. E aí o que acontece é o seguinte, você passa a ter uma politização de um caso que tem que ser tratado do ponto de vista técnico, como qualquer caso na justiça penal. Então, o justo perdido é a referência necessária para que se possa julgar um caso criminal. Essa é a ideia. Lembrando, né, Pitombo, que o justo ele traz na origem a ideia do equilíbrio, né? Então, quando você busca o justo, você busca aquilo que constitui uma espécie de meio termo que evita o extremo e que permite que a gente toque a vida adiante. Você tem, né, tanta razão. Você tem tanta... Perdão, te interromper. Olha, doutor Carnelós. Olha quem chegou. Eu não sabia que a gente tinha que discutir com amadores. Eu peço licença. Desculpe. Porque, eu tive um probleminha, eu quero pedir desculpas a todos, mas eu estou aqui já desde o início. Mas havia uma mensagem dizendo que eu estava no bastidor e só o anfitrião me via. Então... Era eu que estava te sabotando porque eu não queria que você participasse. Mas agora, já que você conseguiu invadir nessa... Estamos aqui com Eduardo Carnelós, meu queridíssimo amigo, também já há muitos anos, né? Há muitos anos. Eu conheci o Carnelós numa circunstância até engraçada, porque quando eu conheci, ele me disse: nossa, quase que eu te processei. Foi a primeira abordagem que ele fez comigo, né? Eu disse: é mesmo? Mas depois ele disse que decidiu não. Né? Você acha que isso é jeito? Olha, né? E hoje somos amigos e amigos há muito tempo, e saudoso já, porque depois dessa porcaria desse vírus a gente não se encontrou. Né? Corrija-se. Eu não disse que quase processei, eu disse que eu fui procurado para o fazer e disse que não o faria. Opa, deu uma travada. Porque entendi que não havia crime. Eu disse que eu não faria. É verdade. É isso. Muito bem, olha aqui, estamos aqui, Carnelós, falando do livro do Pitombo,
Em Busca do Justo Perdido, e eu já perguntei a ele, você estava acompanhando, né? Por que esse título, a que se deve? Pitombo, por falar em Tombo Carnelós, né? Por falar em Lava Jato, né? E já antes, né? Eu me lembro, eu não tenho receio de falar nomes, né? Nunca tive, mas eu me lembro do ministro Joaquim Barbosa, no Supremo, uma vez, um pouco indignado que criminosos tivessem direito de defesa. Que é uma coisa espantosa, né? Eu diria, criminosos ou não, existe o direito de defesa, né? Que é um outro conceito que está muito em voga por aí é o seguinte, né? Todo mundo deveria ter direito a advogado, menos os culpados. Então, o advogado só serviria para inocentes, né? Eu diria que não deve haver advogados no céu, talvez não precise, né? Ali, afinal de contas, todos já foram absolvidos. Mas no mundo real nós precisamos. Meus caros, para os dois, se o Pitombo quiser começar, né, que é, afinal de contas, o autor do livro que nós estamos lançando aqui, ó, já em todas as livrarias, certo, Pitombo? Já. E muito bem. No dia em que o ex-ministro, o ex-juiz Sérgio Moro se filiou ao Podemos, ele lançou uma ideia. E na grande imprensa, acho que só eu reagi mal, né? Que é criar uma corte excepcional superior só para julgar casos de corrupção. E ele voltou a fazê-lo num artigo para a revista digital Cruzoé. E ele resolveu, rapaz, senhores, doutores, ele resolveu dar um exemplo de um país que tem uma corte como essa. E ele deu o exemplo da Ucrânia. É o caso de a gente ucranizar o Brasil com uma corte superior e excepcional para combater a corrupção? Mas olha, você sabe o que é tudo isso? Olha, ninguém é obrigado a saber direito penal, ninguém é obrigado a saber processo penal. Agora, história brasileira, Carnelós, um pouquinho a gente deveria saber, né? Essa ideia ele está copiando da ditadura Vargas. Exatamente isso com o Tribunal de Segurança Nacional. E um tribunal especial, tribunal de exceção, numa ditadura que é um pedaço dos livros de história também faz questão de esquecer, o que foi a ditadura Vargas, como também esqueci... Até porque virou herói progressista no Brasil, né? Que é um espetáculo, né? Agora, um dos episódios mais interessantes que aconteceu foi o deputado João Mangabeira, não sei se você conhece essa história, Reinaldo. O João Mangabeira foi preso na ditadura Vargas. E ao ser citado da ação penal para se defender no Tribunal de Segurança Nacional, ele devolvia a citação e dizia: em tribunal de exceção não me defendo. Ele precisou impetrar 9 habeas corpus para ser solto pelo Supremo Tribunal Federal. Mas ele não se defendeu perante o Tribunal de Exceção. Só quero dizer o seguinte, não querer ser candidato a presidente da República, você conhecer a história brasileira, vamos mal, hein? Essa ideia não é nova. A questão aí é que talvez eu divirja numa coisa, eu acho que ele conhece. Eventualmente. Será? Eu acho que não. Ou talvez não conheça, mas de qualquer modo revela, né, uma alma que me parece uma alma essencialmente fascistoide. Com a devida vênia, não é o Pitombo que está falando isso, sou eu, né? Mas parece que o Carnelós gosta. O Carnelós quer um tribunal de exceção para assuntos penais. É isso, Carnelós? Pois é, Reinaldo. Boa noite. Deixa eu só... Boa noite, Reinaldo. Boa noite, Antônio Sérgio. Em primeiro lugar, quero dizer, mais uma vez, muito obrigado ao Antônio Sérgio pela honra que me conferiu, me convidando para estar aqui hoje. Pois é, o que é mais curioso, Reinaldo, é que eu acho, inclusive, que não se deve denominar o Dr. Sérgio Moro ex-juiz, porque juiz ele nunca foi. Quem ocupou um cargo na magistratura e se dizia combatente da criminalidade, não interessa o que ele combate. O juiz não combate, o juiz julga. O juiz decide com base no direito e nos elementos dos autos. O juiz não pode combater, porque se ele combater, ele já perdeu a primeira qualidade intrínseca e essencial ao juiz, que é a imparcialidade, que é a isenção. Então, se ele entra para combater, e quando ele anunciou isto,
o tribunal, ele não disse que era para julgar casos de corrupção. Ele denominou um tribunal anticorrupção. Isto, notem a diferença. Um tribunal militante, sim, um tribunal Portanto, militante. Um tribunal que é anti alguma coisa. Ele não é um tribunal. Ele não é um tribunal. Vejam, eu tive a oportunidade de participar em alguns momentos. Vocês devem se lembrar do que se fez na época da reabertura política, especialmente já no início da nova República, os chamados tribunais Tiradentes, que eram chamados impropriamente tribunais, mas que eram, na verdade, atos para condenar alguma coisa. E é curioso, porque, certa feita, eu fui convidado a participar de um tribunal, que não era o Tribunal Tiradentes, foi um específico, que foi no Teatro Municipal, que foi uma coisa muito eloquente e tal, que era, tinha o seu significado político e tal. E eu depois, com base naquilo, espelhado naquilo, se fizeram algumas experiências para julgar temas específicos. E me convidaram para fazer a defesa daquele réu, né? Que era um réu que entrava condenado. Então eu disse isso quando fui fazer a defesa. Eu disse, olha, isto aqui, vamos deixar claro, isto não é um tribunal, embora tenha sido denominado assim. Porque isto aqui foi feito para condenar. Porque é importante que politicamente se faça essa afirmação de condenação a determinada prática, a determinado ente, pela situação que nós vivemos no país. Eu era recém-formado. Camilo, você me permite uma observação? Claro, por favor. Veja, eu acho que, claro, que o candidato a presidente da República, todos querem comentar sobre ele, né? Mas o que me espanta, e que não foi a existência de um juiz de primeiro grau que praticasse atos contrários à imparcialidade e que tivesse um ativismo judicial absolutamente fora das regras, né? Duas coisas me chamaram muito a atenção. Eu nunca tinha visto isso dessa forma. A primeira coisa que é acusador público e juiz combinarem atos e fatos. Veja, aí eu também quero dizer, eu não entendo onde é que estão os demais procuradores da República, porque, na minha opinião, isso merecia uma persecução penal, pelo menos uma primeira fase de persecução penal, para entender o que nós estamos tratando, né? Muito grave, né? Combinar, olha, eu vou pedir mais isso, você dá aquilo, eu peço a mais, você dá a menos, isso saiu, essa informação, isso é muito grave, né? Isso é a primeira vez que nós vimos. Então, mas o que mais me chamou a atenção foi que o discurso de um juiz de primeiro grau, vamos ser objetivos, com uma formação jurídica não tão sólida, tenha colocado de joelhos segundo grau de jurisdição, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal. Veja, eu não quero tratar do pequeno juiz de primeiro grau que mostrou o seu poder. O que me chama a atenção é como tribunais superiores assistiram, contemplaram e encontraram em algumas pessoas, em alguns ministros, o beneplácito para condutas absolutamente ilegais, absolutamente fora do que prevê a Constituição, sendo mais grave que esse ativismo judicial encantou alguns que queriam buscar prestígio também nessa onda. Sim. É isso que chama a atenção, Carnelos. Quer dizer, quando o título também é um convite a essa reflexão, é como nós perdemos o referencial na profissão. Como é que nós podemos ter o baixo nível de debate sobre temas ou argumentos absolutamente falaciosos trazidos em decisões judiciais, e o país inteiro assistindo, e também aí um outro ponto, porque aí eu sinto, Reinaldo, uma grande diferença entre o que acontece nos Estados Unidos e no Brasil. Quando uma corte superior diz uma bobagem nos Estados Unidos, você pega associações de advogados, acadêmicos, né, etc., fazem uma manifestação firme, dizendo, olha, não é possível que um tribunal de tal lugar condene tantos negros por preconceito. E aí vem 50 advogados, 50 professores e assinam, dizendo, olha, é um tribunal que tem preconceito racial. Juiz fulano de tal do Alabama
é preconceituoso com determinada coisa. Assinam, corajosos, escrevem artigos, destroem as decisões, criticam as decisões, né? Veja, tem um livro nos Estados Unidos, Dirty Dozen, que é uma crítica violenta à Suprema Corte. Você tem uma série de gente que dizendo alguma coisa. O problema dos 5 anos de Lava Jato foi o certo silêncio, né, em relação a esses comportamentos, né? Isso chamou muito a atenção. Só um minuto. A minha mulher está aqui, não está no ar? Como não está no ar? Nós estamos no ar. A equipe técnica que está acompanhando, estamos no ar, certo? Está tudo tranquilo? Tá. É que parece que teve muito chat pedindo foco no Carnelose. Ele tem um... Então tá. Foi isso. Meu amor, acho que você não está... Estou falando aqui com a minha mulher. Acho que você não está conseguindo entrar, mas a gente está no ar. Sim. Aqui diz que só o anfitrião me enxerga. Não, isso aí... No Insta estamos... Isso aí eu tinha escrito a vocês. Não, no Insta estamos, no YouTube deu um problema, estamos resolvendo. No YouTube, no Insta estamos no ar, no YouTube estamos com problema. É isso. Então é isso. Pronto. É isso. A gente debate aqui ao vivo assim mesmo, que é assim que as coisas são feitas, porque são feitas na vida real. A propósito disso que você estava falando, Pitombo, você tem um artigo aqui chamado, nesse livro, né, chama Coceira Pré-Iluminista, que eu adorei. A negação propositada da lei escrita. Porque hoje nós temos também, quem não é da área, né, acho que muita gente é da área, mas quem não é da área tem uma palavra deliciosa e um som muito bom, mas que é o solipsismo, né? Que é a negação do mundo objetivo. A realidade se limita à percepção que as pessoas têm da realidade. Bom, até aí, os solipsistas querem produzir arte, querem produzir o que bem entender, está ótimo, filosofia. Agora, quando se está no direito, o juiz solipsista pode significar um desastre, porque ele ignora o que está escrito em benefício de uma interpretação que é dele. E aí escreve o Pitombo a página 170. O que me assusta são certos juízes penais. Como conseguem ainda se machucar com a coceira do ancien regime, né, do velho regime pré-Revolução Francesa, ao desconsiderarem de forma reiterada a lei? Como esquecem o pensamento iluminista a mostrar ao direito ocidental o papel do magistrado no tocante à legalidade? Como olvidam, como esquecem as consequências da Revolução Francesa, aqueles magistrados, useiros e vezeiros, em agir com excesso de poder em contraposição à lei? Um país pode mudar a Constituição, o povo pode pressionar pela reforma das leis, já os funcionários públicos hão de cumpri-las, sob pena de reprimendas, de sanções penais, inclusive. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho. Sim, o juiz ele não é uma máquina que você coloca os dados e o computador julga, né? O juiz tanto é que há diferenças entre as sentenças, tá certo? Os entendimentos. Agora, dá para julgar contra o texto? Bom, me permita, doutor Sérgio, eu não estou vendo vocês aqui, eu estou vendo só eu mesmo, não sei como é que está isso aí, tem algum problema técnico. Doutor Sérgio... Toca pau, estou aqui. E eu agora estou vendo só você, mas enfim, agora estou vendo os três, vamos lá. Voltamos. Voltamos para o YouTube, será? Acho que sim. Pode ser que tenha sido isso. Vamos lá. O que o Antônio Sérgio disse há pouco, é a pura verdade, né? Infelizmente, Reinaldo, há sim juízes que julgam contra a lei e ignorando. É como se não houvesse a lei. Quer dizer, o juiz forma a sua convicção a partir de seus conceitos pré-constituídos, seus preconceitos, as suas crenças, e pouco importa para ele aquilo que os autos revelam, tá certo? Não faz muito, nós que somos da área jurídica, tivemos a triste surpresa de ver
um vídeo de uma audiência em que o juiz diz ao réu: pode ir falando aí, que eu não estou nem ouvindo, estou fazendo outro processo aqui, porque o que você vai falar não me importa. Quer dizer, não apenas eles fazem, como não tem problema em dizer isso numa audiência que era pública e que veio a público, né, pelo vídeo. Então, infelizmente, isso existe. Felizmente, há muitos outros tantos, a maioria, que segue sim a lei, mas, infelizmente, há uns poucos que se consideram salvadores, que se consideram ungidos, né? E com uma missão, muitos, aliás, acreditam que atribuída por um ser superior, por Deus mesmo, né? Para corrigir os males da humanidade. Eu diria que em alguns casos pode ser até um ser do outro mundo, mas Deus certamente não. Não, nós sabemos que não pode ser Deus, mas eles acreditam que seja. Né? E fazem isso com uma convicção tamanha de que estão corrigindo os males. E o grande problema, e aí eu peço licença até para, dentro desse tema, dizer algo que venho repetindo, que é o seguinte: é muito comum, quando se vê uma crítica dirigida aos que se convencionou chamar os excessos da Operação Lava Jato, em geral, ou quase sempre, a pessoa que vai fazer alguma crítica quase que se ajoelha antes, né? Tem que pedir desculpa. Faz uma genuflexão para dizer: olha, Lava Jato produziu excelentes resultados, isso aqui. E eu, desde 2014, digo, você sabe disso, Reinaldo, porque várias vezes conversamos a respeito, Antônio Sérgio também, porque estamos sempre em contato e falamos sobre os assuntos. Eu sempre disse: não pode nascer flor desse pântano. Não é possível. Não é crível que se possa admitir que haja bons resultados produzidos por uma operação que nasce, que é concebida contra a lei. Por quê? Porque o juiz de direito comandava a ação do Ministério Público e da polícia. Isto a Vaza Jato revelou, mas nós, advogados, sempre soubemos. E você, Reinaldo Azevedo, sempre soube e sempre apontou esse problema. Não, eu achava muito impressionante que se dissesse assim, se diz ainda: o juiz Sérgio Moro, da Força Tarefa da Lava Jato, dizia: como juiz, membro de Força Tarefa? É isso. Juiz é membro de Força Tarefa agora? Sem falar na macaquice, né, Reinaldo? Porque, como nos Estados Unidos eles têm as task forces, então nós temos que macaquear. Então, mas deixa eu te falar, o grande problema é exatamente essa cópia, né? Que isso aqui é chato, pacas, porque você tem a cópia desses modelos norte-americanos sem ter o grau de responsabilidade quando faz bobagem, né? Esse é o primeiro ponto. Parece que aponta isso no... Faz uma task force, prende o inocente, bom, vai responder processo administrativo, eventualmente processo criminal, e vai custar milhões para o Estado, né? E também tem outro ponto, né, Reinaldo? Que é a outra hipocrisia, porque quem é preso no Brasil de forma errada, de forma injusta, não consegue reparação do dano. E como isso vai onerar a União, como isso vai onerar os Estados, não pode. Que é outra vergonha a construção da jurisprudência no que se refere à reparação do dano de prisão indevida, né, no direito brasileiro. Vamos também dizer, Carnelosa, os problemas não campeiam no âmbito da ignorância só no processo penal. No processo civil, no direito civil, nós também temos essas jurisprudências, né, de conveniência, quer dizer, defenda o caixa da União e aquele que foi preso de forma errada não seja respeitado, não seja indenizado. Então, o primeiro ponto é esse, quer dizer, lá tem task force, pode fazer a operação policial, mas errou, custa. E a outra coisa que eu acho o seguinte: nós estamos vivendo, Reinaldo, o pior dos mundos, porque a gente está tentando imitar também um pedaço da Itália. Só que a gente não está com o mesmo grau cultural, né? Não surgiu ainda nada similar ao Michelangelo, nem ao Umberto Eco. As nossas massas bem difíceis, vinho eu não vou comentar. Mas surgiu alguma coisa similar ao Berlusconi. O que eu quero dizer...
A pior Itália... Talvez tem tanto talento com as mulheres, pelo menos. A pior Itália, a gente conseguiu reproduzir. E, aliás, era a crítica... Não, e o Di Pietro, né? Porque o Di Pietro é a reprodução, né, que nós estamos vendo. O Di Pietro conseguiu, no correr da sua carreira, que era grande estrela, conseguiu... teve investigações criminais, o filho envolvido em problemas. Se a gente faz uma cópia da Itália também, é muito triste, né? Sim. Aliás, você também, num artigo, mostra isso com muita clareza, Di Pietro, que, por um erro de tradução, é chamado aqui de juiz, quando, na verdade, ele era magistrato, que é membro do Ministério Público. Sim. Tá certo? Essa diferença, essa tradução que na verdade é uma traição, né? Confunde tudo. Esse é um problema também. Sim. Senhores, tem uma questão importante aí, e está num artigo do Pitombo, que ele cita aqui Machado de Assis, né? Ao vencedor as batatas, que é uma questão sobre a qual a gente tem se debatido muito, né? Que é a execução antecipada da pena. Né? Eu vou ler aqui um trecho, página 172, né? E eu queria que o Pitombo e o Karnelowski explicassem o que está aqui, porque esse é um ponto sobre o qual eu tenho me debatido muito. Porque fica parecendo que o inciso 57 do artigo 5º da Constituição, ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado de sentença penal condenatória, ou o artigo 283, né, do Código Penal, do Código de Processo Penal, né, que é da prisão provisória, da prisão preventiva e do trânsito julgado. Fica parecendo que não se pode prender a não ser depois do trânsito em julgado. Quando no Brasil, você pode prender até sem ter processo. Você tem a prisão em flagrante, não precisa ter processo, não precisa ter nada. Né? Você pode prender antes da pessoa ser ré. Você pode prender a qualquer momento. E aí escreve aqui o Pitombo. Um ponto, porém, chama atenção. Por que nos enfiamos nesse debate de execução provisória da pena antes do trânsito em julgado, se juízes e tribunais sempre puderam prender por razão cautelar, conforme a lei? A prisão cautelar pode ser aplicada, quem não sabe, a qualquer momento do processo. Porque é necessário inventar significados à Constituição que o Constituinte não deu, se o Código de Processo Penal dá poderes para prender e aplicar medidas cautelares. Que debate é esse? Que debate insano é esse? Será porque na prisão preventiva você precisa apontar a razão e na execução provisória da pena não precisa? Acho que a gente precisa falar sobre, porque esse debate está em curso. Sérgio Moro, aliás, de novo, veio, se apresentou no dia em que se lançou o pré-candidato, tendo como bandeira a execução provisória da pena. Não é? Não, mas, Reinaldo, o que acontece é o seguinte, o mais triste dessa história é que aí vem uma frase de Santo Agostinho para solucionar, né? O bom é o caminho do meio. Não é caminho do meio nada. Prisão depois do STJ. Não. Então, de novo, existe um processo, o país é democrático, existe um processo legislativo, nós podemos alterar a Constituição, nós podemos fazer uma série de mudanças, mas mudamos a Constituição. Aí é uma decisão política tomada no âmbito da democracia, no legislativo, não é, Karnelowski? E aí se mudou a Constituição, se mudou o Código de Processo Penal. Agora, o que foi horrível nesse debate, Reinaldo, é o mesmo ponto do que eu dizia anteriormente, é a questão que os argumentos são falsos. Não existe base jurídica para quem defende a execução provisória da pena. Não há base legal no direito. Também não vejo. Mas não há um dispositivo que autorize e há vários que contrariam. E o debate que se deu, inclusive alguns textos que foram publicados
inclusive no âmbito do Supremo Tribunal Federal, é um debate fake. Não existe. De novo, no processo democrático, podemos adotar um regime nazi-fascista, mas é uma mudança constitucional, é uma mudança de outro patamar. Nós podemos fazer qualquer coisa dentro do regime democrático. Porém, o debate judicial, e esse é o ponto também, que é a busca do justo perdido, o debate judicial, ele tem regras, ele tem metodologia de interpretação. Nós, no mundo do direito, o juiz, o procurador, o delegado de polícia, o advogado, nós não temos liberdade de interpretação. Isso aqui não é literatura, não é poesia, isso aqui é direito, e direito tem regra para interpretar. Você falar determinadas coisas que não tem base legal, isso foi uma das coisas mais horríveis que nós assistimos. E aí veio um caminho do meio, né? A virtude de Santo Agostinho, né? Mas que nesse caso não é virtude nenhuma. Nenhuma, quer dizer, é uma inconstitucionalidade proposta a contar uma pretensa ideia de que isso seria uma solução. Não é a solução. A Constituição é clara. A inocência é um Estado consagrado pelo Constituinte. E vamos pensar uma coisa, é um pensamento errado, aí o Carnelos, acho que nisso ele pode até tratar melhor do que eu, é um pensamento errado quanto ao que é o processo penal. O processo penal não é um instrumento de persecução, o processo penal é um instrumento de proteção da liberdade. Esse é o ponto que eu também procuro. Aliás, um dos seus artigos trata precisamente disso, né? Afinal de contas, o que é o processo penal? Não, e a gente hoje falou sobre a coceira pré-iluminista, né? Eu sempre brinco no rádio, escrevo, eu disse assim, bom, em que parte as palavras deixaram de fazer sentido, né? Ninguém quer dizer ninguém será considerado culpado, culpado quer dizer culpado, antes do trânsito julgado de sentença penal condenatória. A menos que você diga, bom, trânsito julgado deixa de ser trânsito julgado. Claro. Ou então, você é culpado antes do trânsito julgado. Mas se diz que ninguém será considerado culpado, como é que pode? Então você vai punir alguém que a Constituição diz que não é culpado. Mas aí há a conversa. Ah, não, é que você é favorável à impunidade. Quando, insista-se, havendo motivos que estão dados para quem não é da área, no artigo 312 do Código de Processo Penal, as pessoas podem ser presas a qualquer momento do processo, e até sem processo nenhum. Claro. Olha... Diga, Carnelos. Não, só para... isso aí, mas só para acrescentar o seguinte, realmente sofismo o tempo todo, né? E o que é mais triste, como já apontou Antônio Sérgio aqui hoje, mas também faz no livro, insistentemente, é o seguinte, o uso de expressões que não tem nenhuma significação técnica, que não tem suporte na lei, no direito, nos princípios de direito, não tem suporte em nada que seja jurídico. Mas, afinal de contas, não se pode, dizem alguns, permitir que se dissemine a sensação de impunidade. O que é uma sensação de impunidade? Quer dizer, nós estamos falando de direito e ouvimos como resposta a argumentos jurídicos que não se pode permitir que haja no meio da população uma sensação de impunidade. Quer dizer, nós vamos abdicar do uso do direito, dos recursos jurídicos, dos princípios que o regem, para falar de sensações? Quer dizer, Antônio Sérgio, é uma atecnia, né? E isto, muitas vezes, nós ouvimos na Suprema Corte do país. Fora a ideia de isonomia, que é um ponto também que é muito triste, que é o seguinte, dizer o seguinte, não, mas nós temos que tratar os ricos como tratamos os pobres. Numa inversão absoluta do que é igualdade, né? Ou seja, já que nós prendemos qualquer pessoa simples por pretensa violência, né, ou crime contra o patrimônio, porque é isso que acontece todos os dias, né, nós também devemos prender as pessoas por corrupção, ou abre de sésamo da persecução penal, que é lavar dinheiro, porque basta essa etiqueta para todas as medidas cautelares serem pedidas, pouco importante se eles entenderam ou não o que se trata, né. Quer dizer, essa isonomia que é chocante.
E o que me chamou a atenção... Não, e deixando claro, só para quem não entendeu, que é a isonomia para baixo, ou seja, já que os pobres estão sendo esbulhados dos seus direitos, então ninguém tem. Quando, evidentemente, vamos fazer o contrário. Então, vamos fazer o contrário? Se vocês estão achando que as elites, os ricos, têm excesso de direitos, não, eles não têm que ter... Temos de ter direitos iguais para todos, de fato. Claro. E quem disse que não se prende preto e pobre sem nenhum motivo no Brasil? Não, mas espera um pouquinho. Mais do que se prender, se mata também. Quantas sentenças penais da Justiça Federal não aumentam a pena privativa de liberdade com a afirmação de que o sujeito tem boa formação intelectual e não poderia ter praticado o crime? Isso é critério? Não só na Justiça Federal, Antônio Sérgio. Não só na Justiça Federal. Isso. Eu tenho casos na Justiça do Estado de São Paulo. Aumenta a pena base, por quê? Porque o sujeito é bem educado, fez faculdade, e, portanto, como ele trabalha na instituição financeira, não poderia praticar uma infração penal, isso é razão de aumentar. Quer dizer, você passa a ter uma falta de referencial para aquilo que é o constitucional, o legal e o justo, com afirmações que você se choca. Porque o que me chamou mais a atenção, Reinaldo, se você fizer uma pesquisa histórica, nós temos alguns dilemas que são pré-Revolução Francesa, mas nós temos coisas mais graves. Nós temos muitas afirmações que são da escola positiva italiana, ou seja, do fascismo. E nós temos muitas afirmações, não são poucas, que são da famosa escola de Kiel, que é o direito penal nazista. Veja, essa perda de referencial com repetição de argumentos que tem uma origem histórica horrorosa. E você vê o debate perdido sem a base. E qual é a base? Porque, veja, também uma coisa que é importante, por que esse livro foi publicado? Esses artigos são artigos curtos que são para atingir o jovem profissional do direito. Esse é o meu objetivo. Eu quero que atingir o estudante, eu quero atingir o juiz novo, o promotor, o jovem advogado, porque ele é tão massacrado com as informações que ele recebe da mídia, que daqui a pouco ele pode acreditar que aquilo que está sendo afirmado pode ser verdadeiro. E não é. Isso não é a história, isso não é o direito, isso não é a Constituição. E outra coisa, aprender a dizer não, isso está errado. A prisão arbitrária não pode. A prisão que não é conforme a lei não pode. Não, nada se justifica em nome, usando uma expressão, que é a expressão nazista, do são sentimento do povo. Né? O são sentimento do povo foi que permitiu o direito penal nazista, como também o direito penal soviético, né? Também usava de expressões vagas para poder condenar quem era contrário ao regime. Quer dizer, você tem aí o Brasil voltando uma leitura tropical de argumentos contra a dignidade da pessoa humana. É isso que me dói. E o que é espantoso, cada vez que eu ouço assim, como é que é? O Brasil prende pouco, meu Deus do céu, nós temos mais de 700 mil presos do Brasil. É um escândalo. O Brasil é um dos países que mais prendem no mundo. Mas veja, esses projetos agora, a forma como os reconhecimentos são feitos para casos de furto e roubo, né, que é uma barbaridade. Quer dizer, eu tenho um caso de um rapaz que nós fazemos no pro bono do escritório, ele foi reconhecido de capacete. Não é uma piada. Uhum. Ele foi reconhecido de capacete, cara, porque ele estava de capacete vermelho, então ele foi reconhecido, que também, e fizeram o reconhecimento de capacete. São episódios que você acha que não é possível acontecer, mas acontece. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa, agora estão prestando atenção num algo que chama muito a atenção, que é a justiça penal patrimonialista, né? Que é o problema dos furtos que são fundados na pobreza e que mantêm pessoas presas por muito tempo por razões que não têm o menor sentido. Aí sai uma notícia do jornal, olha, ficou preso tanto tempo, foi solto pelo Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, a falta de filtro da justiça penal que me choca, também fica pensando que é o seguinte, não, Carnelósio Pitolo é a defesa da elite. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Existe o certo e o errado, e não dá muita dúvida. Eu não tenho eu advoguei sempre como um louco na minha vida, apaixonado pela profissão. Eu defendo quem eu estou com vontade, não tenho ideologia, eu me encanto são com os casos. O que você vê é uma justiça absolutamente fundada em questões
políticas ideológicas e com percepções, e aí também o outro lado, né, que quando trata de mercado financeiro, com absoluta ignorância, quer dizer, não consegue entender do que está falando, não quer se interessar, não quer se aprofundar, mas tem que dar um discurso punitivo. Até porque nós temos outro fenômeno, né, Reinaldo? Que é o seguinte, você também quer sair bonitinho agora na rede social, né? Sim. Sim. É outro fenômeno, né? Hoje ainda eu comentava, saiu aí um think tank que fica em Estocolmo, na Suécia, que pensa a questão da democracia, das eleições, mundo afora, e o Brasil caiu nesse ranking, os Estados Unidos caíram nesse ranking, e eu tratei da questão lembrando que as redes sociais, claro, elas democratizaram a informação, são a ágora moderna, a praça do debate, mas, ao mesmo tempo, transformaram a mera impressão, né, a mera sensação, em uma categoria de pensamento. Então, você faz verdadeiros linchamentos públicos virtuais, independentemente dos dados do processo, daquilo que está sendo, daquilo que está nos autos. E, infelizmente, a gente vê muita gente com cargo importante no Estado, na Justiça, no Ministério Público, que embarca nesse negócio. Menos do que querer saber o que diz a lei, está caçando like, está caçando aprovação, está querendo seguidor. Mas, Reinaldo, tem boato. E aí quem contesta isso, não, é porque você quer impunidade, esse Brasil da impunidade. O Brasil com mais de 700 mil presos é o Brasil da impunidade? É o Brasil que tem, isto sim, um excesso de presos. Gente, 40% dessas prisões não são prisões de pessoas condenadas, nem sequer condenadas. E atenção, só uma coisa que eu acho importante, voltar um pouquinho naquele tema que o Antônio Sérgio abordou, relativamente a tal da igualdade de tratamento, né? Da isonomia. Vamos tratar todos da forma ruim, né? Vamos negar aos que têm condição econômica aquilo que sempre foi negado aos que não têm condição econômica. Isso. E aí se cria uma premissa absolutamente falsa, segundo a qual os direitos que se buscam proteger, né, são aqueles que vão proteger os ricos, né? E conforme já se demonstrou em mais de uma situação, em mais de uma ocasião, a maior quantidade de concessão de ordens de habeas corpus, seja no Superior Tribunal de Justiça, seja no Supremo Tribunal Federal, não se trata de habeas corpus patrocinados, impetrados por advogados que defendem aqueles que podem contratar advogados. Né? A maior quantidade de ordens concedidas é dirigida às pessoas defendidas pelas defensorias públicas pelo país. Tá certo? E isto é um fato absolutamente real, isto não é uma invenção, isto não é uma imaginação, né? E que desmente completamente essa ideia de que assegurar direitos é proteger ricos. Não, isso. Porque quando se negam direitos aos ricos, os pobres vão sofrer muito mais, muitíssimo mais. Essa que é a verdade. Quando eu vejo nessas grandes operações a violação de direitos daqueles que podem escolher e constituir seus advogados particulares, né, pagando honorários, eu já imediatamente sei que o maior atingido por aquelas medidas não será aquele alvo imediato delas. O maior atingido serão, na verdade, aqueles que não têm condições de constituir advogado, porque eles precisarão chegar a ter a atenção de um defensor público, de alguém que se disponha a atendê-los sem remuneração, porque é ali que a coisa vai pegar. Claro, não, piora muito. Isso daí é como você andar num bairro rico da cidade, o bairro rico está todo degradado do ponto de vista do serviço público, e você falar assim, bom, quem sabe, então, eles estejam cuidando da periferia, não é isso? Não. Se ali
onde há pressão econômica, aquele é o resultado do serviço público, você imagina que serviço público está sendo oferecido àqueles que não têm tanto poder de pressão. Então, quando você vê direitos de ricos, digamos assim, sendo agredidos, sendo sequestrados, pode acreditar que também dos pobres anda muito mal. Aliás, vocês tocaram na questão do habeas corpus, né? E nós temos aqui um artigo, né, do Pitombo, habeas corpus como obra aberta, né? Apelando ao Alberto Eco aqui. E essa é uma das questões muito maltratadas no Brasil, né? O habeas corpus. Aliás, eu não posso deixar de lembrar que entre as 10 medidas propostas por Deltan Dallagnol, agora candidato a deputado, pré-candidato a deputado, pelo Paraná, estava praticamente a extinção do habeas corpus, o que nem a ditadura militar usou. Mas atenção, há um projeto em andamento de novo Código de Processo Penal que consagra esta barbaridade, restringe a admissibilidade do habeas corpus a casos específicos, proibindo expressamente noutros. Atenção, como se isso fosse possível e não houvesse o texto constitucional que institui o habeas corpus como garantia individual. É como se isso não negasse a própria essência do habeas corpus. Eu vou ler aqui o trecho e vou pedir para o Pitombo comentar. O problema do cabimento do habeas corpus mostra o estado da arte em termos da proteção ou fragilidade da liberdade jurídica do indivíduo no processo penal pátrio. O esforço dos tribunais para restringirem o conhecimento do habeas corpus indica o desprezo quanto à origem histórica do Instituto, bem como certa má-fé de alguns que almejam reduzir o espectro de conhecimento do writ para diminuir a carga de trabalho, seja pelo emprego de votos padrão, seja pela consolidação do empecilho formal ao ajuizamento de novos remédios constitucionais. Pitombo, explica para quem está nos acompanhando... O que acontece é o seguinte, Reinaldo... O que é o habeas corpus, qual é a sua natureza e o que está em curso em relação a isso? O habeas corpus é uma medida que qualquer do povo pode entrar, escrever uma petição numa folhinha de papel sulfite à mão, com a caneta Bic, dando notícia de que alguém está preso por uma razão arbitrária, que não é conforme a lei. O habeas corpus é uma medida que pode ser feita por qualquer do povo. O próprio preso pode fazer, muitas vezes o faz da prisão. Mas eu queria dar um passo atrás, Reinaldo, pela gravidade da situação que a gente se encontra. Acabou no direito brasileiro, no processo penal, o recurso especial, o recurso extraordinário. Não sei se no processo civil, eu também, pelo que eu acompanho, também acabou. Reinaldo. Porque acontece o seguinte, você criou algo que se chama jurisprudência defensiva. Veja, precisa ser um país latino-americano de baixo nível intelectual, né, para que isso possa surgir como um assunto sério. Né? O que é jurisprudência defensiva? É a forma de proteger a corte de excesso de trabalho. Desculpe, em país democrático, jurisdição é prestação de serviço público. É dizer a justiça. A jurisdição é serviço público. Desculpa, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Superior do Tribunal de Justiça, desembargadores, juízes, eles prestam serviço público, eles atendem a solução de conflitos no processo civil e eles protegem a liberdade e aplicam a lei no processo penal. Muito bem. Quando você faz uma jurisprudência defensiva, o que os tribunais não querem é receber processos, que há muitos processos, que barbaridade. Muito bem. O recurso especial extraordinário, eles cada vez criam novas razões para que eles não sejam admitidos. Então, o Pitombo, só para quem eventualmente não sabe, diga rapidamente o que é um recurso especial, o que é um recurso extraordinário. Recurso especial ocorre quando uma corte de segundo grau decide um caso, mas não cumpre, por exemplo, uma lei federal ou não cumpre uma tendência de julgados, uma jurisprudência. E vai para o STJ. Então, violou a lei federal, você tendo uma série de requisitos, você leva o processo ao Superior Tribunal de Justiça, que historicamente, Reinaldo, também uma outra coisa que não aconteceu, né, era o Tribunal exatamente da Cidadania, que deveria uniformizar a aplicação da lei federal, mas cumprir a lei, né, determinar o cumprimento da lei, né, não fazer as interpretações que são feitas, que não uniformizam nada. Né. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, no recurso extraordinário, quando há
da decisão de segundo grau de jurisdição, da decisão de tribunal estadual ou tribunal regional federal, você vai ao Supremo Tribunal Federal porque foi violado o dispositivo da Constituição. Isso tudo acabou. Isso não acontece, porque é tanta armadilha, é tanta coisa. São os advogados, às vezes, ligam para você contando, olha, aconteceu tem uma novidade, uma nova armadilha, porque são sempre novas para impedir o acesso à jurisdição. Nós voltamos aos problemas da década de 80, Carnelos. Lembra quando o Mauro Capelletti escreveu aquele livro, Acesso à Jurisdição como um direito individual de prestação de serviço público? Né? Muito bem. Se você fechar o habeas corpus, acabou o acesso. Acabou o acesso. E olha, e aqui, veja, então, o pessoal diz, ele é muito crítico. Vamos fazer um elogio aqui a um sujeito que tem uma atuação impecável no que se refere ao conhecimento de habeas corpus e à distribuição de jurisdição. O nosso ministro Gilmar Mendes. O que ele faz de correto, o que ele corrige de erros jurisdicionais, graças ao conhecimento e a decisões de habeas corpus, precisa ser dito. Quer dizer, é um ministro que tem um nível intelectual diferenciado, que tem coragem, pôs a mão em operações que caminhavam muito mal. É um sujeito que tem um outro patamar, né? E não se deixa patrulhar por grupos organizados de redes sociais. Né? Pois é. Não, eles querem sempre colocar uma etiqueta ideológica dele. A etiqueta dele se chama Constituição da República, né? Porque ele lê a Constituição, interpreta e aplica. Que é para isso que nós aguardamos o ministro Supremo. Né? Normalmente é essa a expectativa que se tem. Né? E apanha por isso, como se diz lá na terra do Reinaldo Dois Córregos, igual cão sarnento. Né? Realmente é uma barbaridade. Inclusive da imprensa, o que claro, é bastante chocante. Claro. Né? Aí falando da minha categoria, né? O que claro, é bastante chocante, porque não raro apanha e digamos assim, com o relho, sofre o relho da ignorância. É isso. Os que batem nem sabem do que estão falando, com alguma frequência. Mas, Reinaldo, muitos sabem sim, porque distorcem os fatos, né? Porque o que interessa é exatamente apresentar as decisões do ministro Gilmar, que são garantidoras de direitos, como os atos asseguradores de privilégios. Né? Então, fala-se tanto que ele soltou aquele outro que é poderoso. O ministro Gilmar concede habeas corpus, e eu vejo, porque nós acompanhamos os julgados, porque isto é a nossa vida profissional, ele concede ordens de habeas corpus cotidianamente a um monte de gente anônima. Há pessoas que são completamente anônimas e que são lá, defendidas por advogados que não têm o prestígio do Antônio Sérgio, por exemplo, mas que chegam com o recurso ou com habeas corpus lá no Supremo vamos dizer isto, quer dizer, o problema é que não se admite, quando uma ordem de habeas corpus é concedida para assegurar direito de alguém que pretensamente é rico, porque essa é outra questão, gente, precisa ser dito. Muitas vezes nós vemos em operações, essas tais operações especiais, porque ricos, e na verdade, quantas vezes, Antônio Sérgio, nós nos deparamos com esta realidade que eu vou agora expor, em que o tal rico, na verdade, é um funcionário da empresa, pode ser até um funcionário de maior nível lá dentro, mas é um funcionário, é um assalariado. É um executivo bem remunerado. Mas a vida acaba. Poucos sobrevivem. É isso. Poucos sobrevivem porque, veja, o sujeito foi preso numa operação policial, porque ocupava um cargo de diretor financeiro, determinado cargo, e a empresa acaba pagando a defesa, depois ele acaba saindo da empresa, tá? E aí ele vai trabalhar onde? A carreira é destruída, a vida é destruída, e essa questão que o Carnelos tocou, que vocês têm tocado, é muito importante. Quer dizer, quantos são os julgados do Supremo, dos ministros, no dia a dia, aos milhares, com concessões de habeas corpus, que ninguém sabe, porque aquele tipo de coisa não sai na imprensa.
Né? Saem na imprensa esses casos, que o próprio Ministério Público se encarrega de magnificar certos juízes. Né? E aí isso nos leva, né? A gente já está chegando a quase 1 hora aqui, e tem uma coisa fundamental que, infelizmente, né, eu tenho cobrado muito do ministro Luiz Fux, que em janeiro de 2020 concedeu uma liminar contra a instalação do juiz de garantias, está sentado nessa liminar até hoje, né? E não toma providência, né? Quer dizer, a não ser, tinha marcado o julgamento, adiou. Tem-se o argumento que me parece barato, errado, né, de que faltaria estrutura à justiça para impor o juiz de garantias. Né? O Pitombo trata disso aqui, juiz de garantias como dever do Estado, juiz de garantias e proteção. Afinal de contas, eu queria que vocês falassem um pouquinho, para quem eventualmente não conhece, uma síntese rápida do que é o juiz de garantias e por que há um grande prejuízo para o direito e para o direito das pessoas, e das pessoas simples, inclusive, a não instalação do juiz de garantias, conforme a vontade explícita do Congresso Nacional, que votou isso de acordo com todas as regras do jogo. Bom, eu vou falar rapidamente, mas eu sou encantado com a experiência paulista, né? A experiência do DIPO, né? Aliás, presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, né? O Carneloso é mais cético, mas eu sempre achei importante o juiz que conhece a Polícia Judiciária, Reinaldo. Sim. É o juiz que conhece, mas não se aproxima, né? Ele é juiz de direito, né? Ele está ali para controlar a jurisdição, para controlar também a atividade do Ministério Público. Eu acho que a especialização do juiz de garantias, ou seja, o juiz que conhece a primeira fase da persecução penal, o juiz que acompanha as medidas cautelares, o juiz que defere medidas, o juiz que conhece a investigação, isso é fundamental. Mas mais importante do que isso é a vedação que esse juiz que se envolveu na investigação criminal possa julgar o mérito da ação penal. Este é o ponto fundamental. Não tem sentido a gente continuar com um modelo atrasado em que há uma violação clara ao direito de defesa. Você teve, e veja, a Lava Jato serve também para uma aprendizagem às avessas, né? Claro. Claro, também. Saber tudo não deu certo, né? Exato, mas veja, a ideia do juiz que acompanhava e deferia medidas cautelares no inquérito policial e depois julgava, isso não tem o menor sentido, né? Não havia um controle jurisdicional sobre as provas produzidas, né? E algumas provas produzidas no inquérito policial, elas são irrepetíveis, né? Sem controle jurisdicional, porque o juiz está envolvido, né? Ele vai julgar contrário àquilo que ele mesmo decidiu, ainda que a instrução tenha caminhado para mostrar algo errado. Então, eu acho que o juiz de garantias é uma necessidade de proteção às pessoas, é algo fundamental para o controle da polícia judiciária, porque nós também temos uma imagem de polícia judiciária errada, nós precisamos profissionalizar, precisamos investir. Vamos também falar do executivo, né, Reinaldo? Precisamos pagar melhor a polícia, né? Precisa pagar melhor a polícia. A Polícia Federal melhorou na medida em que você começou a ter mais investimento, mas fundamentalmente passou a pagar melhor, construir melhor a carreira. Os estados, né, precisam investir na polícia judiciária para que a gente possa ter uma polícia que tenha material, inclusive de polícia técnica, que é outra coisa que é extremamente esquecida. Sem polícia técnica você não faz nada na investigação criminal. Todo mundo acha que os problemas são os crimes financeiros. Não, os problemas são outros. Os problemas de segurança pública dependem de planejamento, depende de estatística, depende de uma série de coisas que a polícia judiciária pode fazer, trabalhar para que a criminalidade violenta, que esse é o problema, né? Porque o que nos preocupa hoje é a criminalidade violenta, né? Possa ser reduzida. Então, o juiz da garantia só vai colaborar para com melhor eficiência da justiça penal, na minha perspectiva. Não sei qual a opinião do Carneloso. Não, eu não tenho nenhuma divergência de você quanto à necessidade e a imperiosidade de se fazer valer e de se instalar no Brasil
o juiz de garantias. Eu não tenho a menor dúvida disso, como também, evidentemente, concordo quanto à necessidade de valorizar a polícia, instituição, e os policiais que integram as forças policiais. No caso, nós estamos falando da Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária, e no estado como São Paulo, por exemplo, que é o estado mais economicamente mais forte do país, em que a polícia, lamentavelmente, sofre muito com a remuneração muito aquém daquilo que seria garantidor do mínimo de dignidade. Agora, a minha divergência é com relação ao DIPO, não porque eu não concorde com a existência de juízes de garantia, e o DIPO poderia ser, sim, um modelo, não fosse uma circunstância relevantíssima, Antônio Sérgio, para a qual eu peço a sua atenção, que é o seguinte: o DIPO não é um juízo no sentido próprio da palavra, é um departamento, e na estrutura do Judiciário Paulista, e essa é a minha crítica, e eu já tive a oportunidade de, inclusive, me manifestar dentro de uma entidade que integrei, de advogados em São Paulo, em relação ao DIPO, porque, na verdade, por ser um departamento e não um juízo, cujo cargo deveria ser provido, né, na forma como são providos as varas criminais, por exemplo, e as cíveis e todas as demais, mas o que acontece é o seguinte: na estrutura do Poder Judiciário de São Paulo, o DIPO está submetido ao Conselho Superior da Magistratura e, mais especificamente, ao Corregedor-Geral de Justiça. Então, veja, quando você tem um corregedor, e aqui eu não vou fazer, por favor, que fique bem claro, não se trata de uma avaliação pessoal deste ou daquele Corregedor-Geral de Justiça, deste ou daquele juiz coordenador do DIPO, porque nós não temos um juiz titular no DIPO. Como não é uma vara provida por concurso, e como deveria ser igualmente as outras varas, é um departamento que é provido por indicação do Conselho Superior da Magistratura, mas é sabido que a formalidade é o Conselho, mas quem efetivamente escolhe é o Corregedor-Geral de Justiça. Ora, insisto, não vai aqui nenhuma crítica pessoal a esse ou aquele. Não se trata disso. Trata-se apenas de evidenciar que sem a independência, que é essencial à atividade litigante, o juiz que está no DIPO não tem, evidentemente, liberdade. E aí, você, por melhor que seja, por mais qualidades positivas que possua, e há vários juízes, como há hoje no DIPO, qualificadíssimos, né? A atual coordenadora é, sem dúvida, uma juíza qualificadíssima, mas a minha questão não é, insisto, pessoal. O problema a minha divergência em relação ao DIPO é que precisaria ser transformado num juízo provido da mesma forma como todas as demais varas. Agora, né? Uma vez implementado o juiz de garantias, né, essa questão me parece que estaria resolvida. Absolutamente superada. E aí, então, ministro Luiz Fux, pelo menos leve a questão a seus pares. Qual é a dificuldade de o senhor fazê-lo? Nós estamos caminhando para uma hora de debate já, acho que a gente já pode ir para não encerrar daqui a pouquinho, mas eu queria, porque em última instância, essa conversa nossa vai circular, falar assim, olha lá, 3 caras, um jornalista, 2 advogados, eles não querem prender ninguém, eles querem deixar todo mundo solto, porque o negócio é meter em cana mesmo e tal. E aí tem um artigo aqui, pena privativa de liberdade para quem? Eu vou ler um trecho, né, e vou pedir para a gente refletir a respeito e já, daqui a pouco, caminhar para a conclusão. Limitar as sanções privativas da liberdade em regime fechado às hipóteses de violência e grave ameaça a contar do sistema de regras jurídicas estritas e rígidas que protejam o indivíduo de magistrados que se sentem agentes da segurança pública poderia ser um mote singelo para a reforma penal. Então, eu insisto, limitar as sanções penais privativas de liberdade em regime fechado
as hipóteses de violência e grave ameaça, a contar de sistema de regras jurídicas estritas e rígidas que protejam o indivíduo de magistrados que se sentem agentes da segurança pública. Entendo que o papel de juiz não é atuar como polícia, poderia ser um mote singelo para a reforma penal. Qualquer do povo compreenderia o que pode levá-lo à espécie de reclusão. As consequências para o poder público poderiam reduzir o encarceramento, que é caríssimo, gente. Dedicar mais tempo à compreensão de qual o perfil do preso atual e, assim, formular políticas criminais mais certeiras para a redução dos crimes, porque não é a cadeia, a reclusão, a única forma de punição, pelo amor de Deus. Essa é só a forma de punição que mais corrói os países, o sistema de justiça, o sistema prisional e tudo. Queria que vocês comentassem a respeito. Então, eu vou, vamos dizer, tem pessoas que titubeiam quando pensam o que é política criminal. Igualzinho política econômica, cada um tem que saber o que almeja, né? Quando você cria uma política criminal. Eu, se fosse coordenar uma reforma penal, não tenho dúvida nenhuma. O meu objetivo seria plena privativa de liberdade apenas para os crimes cometidos com violência e grave ameaça. Esse seria o mote da reforma. As outras hipóteses seriam outras soluções alternativas com rigidez, sistema e cumprimento, mas apenas para os crimes praticados com violência grave e ameaça. Por quê? Porque também não adianta prender e abandonar. Isso. Este é o ponto. Quer dizer, né, de novo, política criminal... Adianta, né? Adianta, né, Pitomba? Para formar partidos do crime. Para isso é excelente. Sim, quer dizer, o abandono também do sistema prisional, quer dizer, isso não tem o menor sentido. Quer dizer, se você tem um perfil de gente que praticou violência e grave ameaça, você vai poder reconhecer essas pessoas, quem são, que tipo de pessoas são, como é que você vai tentar resolver este problema, né? O que tem solução, o que não tem, como o Estado vai ver isso, como é que a família vai tratar, você passa a tratar disso de uma forma séria. Veja, quando você fala sobre o ministro da Fazenda, você escolhe a forma como ele vai conduzir a economia. Eu não consigo entender quando nós falamos de questão criminal, sendo que o problema brasileiro é de violência urbana. O problema da violência é o ponto, né? O problema da violência urbana também, o problema de disputa de terras no interior, quer dizer, essa violência que nós não aceitamos mais. É isso que é para prisão, a pena privativa de liberdade. A grave ameaça, é o roubo com a arma, isso aqui que é o problema. O resto, nós temos que pensar em soluções mais contemporâneas. E também, vamos devagar um pouquinho. Não é possível que a humanidade, não é só o Brasil, a humanidade não consiga caminhar para uma solução menos privativa, menos primitiva do que a prisão. Porque quem vai a uma prisão, quem vê o que chega à conclusão que não é possível que nesse quartel da história nós não tenhamos achado uma solução mais condizente com a dignidade da pessoa humana, porque jogar as pessoas no cárcere e lá esquecê-las não é solução para ninguém. Definitivamente. Deixa eu só fazer uma coisa rapidamente, que é o seguinte, claro que eu concordo integralmente com o que diz o Antônio Sérgio, mas quero, inclusive, aproveitar para dizer que já ouvi, ao sustentar essa opinião, de um queridíssimo amigo que é um dos grandes advogados criminalistas do país, e que redarguiu dizendo, não, mas aí você então está dizendo que só pobre vai ser preso? Só pobre vai ser preso. E aí você sabe o que eu disse a ele? Ele falou assim, eu desconhecia esse seu preconceito contra pobre. Porque quem disse que só pobre pratica violência? Quem disse que só pobre usa de grave ameaça contra alguém? Essa é uma visão que pessoas, como esse meu amigo, sujeito da melhor formação... E tem mais, né, Eduardo? É bem provável que vá haver o maior número de pobres na cadeia, mas já há hoje o maior número de pobres na cadeia, mas pela simples razão de que há mais pobres do que ricos. Pronto, é isso, é uma questão matemática. E se prende muito pobre também. Quem disse que não? Claro. Só que se prende muito pobre, boa parte dos pobres que estão lá estão pobres por causa de uma trouxinha de maconha. Não teve violência nenhuma. Não teve violência nenhuma.
Exatamente, Reinaldo. É essa que é a questão. Na verdade, quando você propõe, como faz corajosamente Antônio Sérgio, neste artigo que integra o livro, que se reserve a pena de prisão apenas àqueles casos em que efetivamente se está diante de um perigo com a liberdade da pessoa, né? Porque é violento, pratica grave ameaça. Então, pronto, mas então você quer prender mais pobres? Não, você vai soltar muitos pobres que estão presos sem terem praticado violência. Vai soltar um monte de pobre que não praticou violência nenhuma e está lá. É isso. Mas quem diz que a prisão é o único jeito de punir? Especialmente nos crimes de natureza financeira? Será que é a prisão que realmente pune? Evidentemente não. Obviamente não. Né? E você tem um problema hoje no sistema, e é isso que o Pitombo falou, as pessoas estão lá, são depósitos. Né? Humanos, em que as pessoas vivem num estado de degradação, de miséria, e que alimenta o partido do crime. O que eu acho mais espetacular é não perceber essa evidência. A mão de obra dos partidos do crime, qual é a mão de obra do partido do crime? Você deixa o sujeito lá jogado, destituído de qualquer direito, sem contato com a família dele aqui fora abandonada, que acaba sendo cooptada pelos partidos do crime. Claro, porque essa família que não tem quem traga o alimento para casa, quem sustente as necessidades básicas de seus membros, vai buscar apoio onde? Vai buscar apoio daqueles que vão oferecer esse apoio. Tem uma coisa aqui que em criminologia todos nós sabemos, que o crime organizado se ocupa das omissões do Estado. Isso a gente aprende, é acadêmico. O que o crime organizado faz? Aquilo que o Estado está se omitindo, ele vai lá e preenche. Por que cresceu, Reinaldo, as organizações criminosas? Porque no âmbito prisional, porque o Estado não preenche. Não preenche com o sabonete, não preenche com a escova de dente, não preenche com a proteção, não preenche com uma série de coisas, mas tem alguém que presta esse serviço, só que custa. Né? Isso. É de uma obviedade. Isso é de uma obviedade. Quer dizer, de novo, também, o que eu digo, do ponto de vista, nós falamos de política econômica, a gente tem que saber começo, meio e fim o que a gente quer. Quando nós falamos de política criminal, é a mesma coisa, é só saber o que a gente almeja. Tomando a decisão, certa ou errada, pelo menos todos estão cientes. Né? Não, é preciso ficar claro que o punitivismo, eu não descarto, viu, Pitombo e Eduardo, eu não descarto que pessoas sinceramente acreditem que quanto mais você punir, quanto mais você prender, você, na verdade, estará coibindo o crime. Eu acho que as pessoas são sinceras quando elas acreditam nisso, mas elas precisam saber que estão erradas. Mas, isso, na verdade, vai na contramão daquilo que elas querem. Aquilo que elas sinceramente querem, que é coibir o crime, vai acontecer o contrário. Acontece o contrário. Está acontecendo o contrário, que o Brasil já aprende muito. E falta racionalidade. E disto também trata o Antônio Sérgio nos artigos, porque falta racionalidade no debate. O que se tem é um debate baseado na ignorância, na ausência de dados empíricos. É um absurdo, porque é na sensação de insegurança ou de impunidade. O padrão do Congresso Nacional, que, de novo, também é uma coisa que, do ponto de vista acadêmico, chama law and order. Quando você tem um crime de repercussão, um parlamentar sempre faz o mesmo tipo de projeto de lei. Ele aumenta a pena daquele crime, ele sugere a restrição de direitos no processo penal para aqueles crimes, ele quer o recrudescimento da execução da pena para aqueles crimes. É o padrão do parlamentar brasileiro, é esse. A maioria dos projetos é para aumento de pena, redução de direitos do processo penal ou para diminuir direitos na execução da pena. É sempre a mesma coisa. É o law and order numa reprodução tupiniquim, né? E hoje em dia, Reinaldo, o que é triste é que você não tem assessoria técnico-legislativa, né? Porque isso também acabou, o império da decadência. Você tinha um parlamentar que era extremamente humilde, mas ele chegava na assessoria técnico-legislativa e os projetos eram moldados, né? Então, outro dia, nós estávamos no Instituto dos Advogados Brasileiros, trabalhando num parecer, né? Todos chocados que um caso concreto levava a um aumento de pena, que a pena é compatível ao homicídio.
Mas qual é o critério? Mas ninguém chegou para dizer, mas essa pena é para homicídio, essa pena não é para esse tipo de crime. Não que não seja um crime que tenha relevância social, não que não seja um crime grave do ponto de vista de Código Penal, mas não pode ter a pena igual ao do homicídio, porque a Constituição, e esse é um ponto que o jovem também perdeu o referencial, sim. A Constituição, ela é a base dos valores que a sociedade brasileira tem. Aquilo que a gente tem como os valores, valores jurídicos, estão na Constituição. E quando a Constituição afirma a primazia da vida, da liberdade, esses valores preponderam na interpretação do que nós vamos dizer. Quando eu estava dizendo, Reinaldo, de novo, no mundo do direito não há liberdade de metodologia e de interpretação. Nós temos critérios, os critérios são os constitucionais, mas exatamente para que a gente não saia das balizas da legalidade, para que a gente não saia das balizas dos direitos individuais. Uma coisa que precisa ser compreendida, essa dialética, ricos, pobres, brancos, negros, elas são relevantes quando elas trazem as informações da realidade social, mas elas não servem para o pensamento jurídico no sentido de que não importa a violação a direito individual, sempre está errada, sempre está errada. Aí aquela brincadeira do Jean-Paul Sartre, né? Um francês olhava uma ponte, dizia, puxa, mas que bela ponte. Aí o outro dizia, puxa, mas isso foi feito por um judeu. Aí ele falava, então não é tão bonita. Exatamente para dizer o absurdo que é você interpretar a realidade, interpretar o pensamento e as ideias a partir dos preconceitos que você tem em relação a pessoas. Né? E sem contar, né, que também outro dado que aí é empírico, né? Não tenha dúvida, quando um direito de rico está sendo violado, não aplauda, porque isso significa que os dos pobres vai ter muito mais. Já foi faz tempo. Né? A violação já aconteceu faz tempo. Esse erro foi o erro do Robespierre, né? Pois é. Olha aqui. Sérgio, deixa eu só fazer pegar carona no que o Antônio Sérgio falou em relação ao parlamentar. Rapidamente. Já tive oportunidade uma vez atendendo um familiar de um ex-parlamentar, e esse ex-parlamentar se mostrava indignado com o arcabouço de medidas que estavam sendo impostas contra esse familiar dele. E eu disse, mas o senhor era parlamentar, o senhor fez isso, o senhor votou nessa. Né? Esse é o problema. O parlamentar não tem consciência de que aquilo que ele vota para enrijecer, para tirar direitos, para suprimir garantias, vai se refletir, muitas vezes... Aliás, com a devida vênia, né, Eduardo? Eu quero lembrar aqui, e não se trata de fazer proselitismo político, mas eu sei o quanto eu apanhei dos bolsonaristas, porque quando a partir de uma questão de ordem, o Supremo acabou mudando a questão de foro, né, que chamava de foro privilegiado, o que eu achei um absurdo, porque, afinal de contas, o foro está lá em artigos da Constituição, né? Espalhado em artigos da Constituição. Aí uma questão de ordem, simplesmente, acabou se votando ali a mudança de foro, e eu lembro que apanhei muito dos bolsonaristas quando eu disse, eu sou contra, eu acho que isso vai ser contraproducente. E agora eu vejo o Flávio Bolsonaro e a defesa dele corretamente, que eu digo você tem o direito de recorrer aos direitos que você tem. Né? Acabou, e reivindicar a questão de foro. Então, sim, né? Quando lá em Dois Corvos a gente é um pouco mais assim, a gente não é chique, nem vocês dois, não. A gente diz assim, quando a água bate no traseiro, né? Aí a pessoa se lembra dos direitos. Assim como Deltan Dallagnol, que se dizia contra a prescrição, apelou 52 vezes ao Conselho Nacional do Ministério Público. Não, desculpa, Dallagnol, foram só 42, eu exagerei. 42 vezes, né, apelou até haver a prescrição. Né? Então, assim como, e aqui eu vou fazer o meu esporte favorito, como diz meu sócio e amigo Roberto Garcia, fazer amigos, assim como os petistas achavam que era tudo certo violar direitos das pessoas nas operações especiais que os governos petistas inauguraram no Brasil, não havia. Sim, também, claro. E aí eles descobriram os direitos da Constituição. Muito recentemente eles descobriram. É interessante isso. Não, e aí, então, vamos fazer o seguinte, para todos, né? Direitos para todos. Olha aqui, Em Busca do Justo Perdido,
tá? O livro já está disponível, leiam, para jovens advogados, para jovens, não precisa ser advogados, para adultos, para aqueles que queiram entender um pouquinho melhor a natureza do direito. E aí, então, eu vou pedir para o Carnelos dizer as suas palavras de encerramento, e aí a gente termina com o Pitombo, e eu só vou dar uma boa noite final depois que o Pitombo falar. Vai lá, Carnelos. Eu só vou dizer que é também este livro, que é, aliás, além de tudo, é muito gostoso de ler, porque esse é o estilo do Antônio Sérgio, escreve muito bem, mas não é só para jovens e jovens advogados. Juízes, por favor, leiam. Membros do Ministério Público, eu não estou fazendo ironia, por favor, leiam, mas não só leiam, reflitam naquilo que está escrito. Nós precisamos fazer com que o país saia dessa fossa em que se meteu. Nós precisamos entender que direitos não são criados para este ou para aquele. Direitos são universais. E os direitos individuais e os direitos humanos são para todos. É isso. E com isso eu encerro, agradecendo imensamente, mais uma vez, a honra que me concedeu meu amigo Antônio Sérgio, com o convite que me fez para participar desse lançamento, e agradecer ao Reinaldo por ter estado conosco e você que muito mais que muitos advogados defende esses direitos como jornalista. Muito obrigado a todos. Eu agradeço muito a vocês dois a honra de participarem do lançamento virtual do livro. O livro agora tem a vida dele. O que eu quero dizer a vocês é o seguinte: esses textos são um esforço para dizer o contrário daquilo que estava sendo dito. Né? Mostrar uma outra perspectiva, uma outra forma de ver o processo penal, o direito penal, a Constituição, porque aquilo me tocava. O meu outro livro, Reinaldo, 20 anos de liberdade, eu escrevi em 20 anos, e eram 50 artigos. A Lava Jato foi tão violenta que eu escrevi 50 artigos em 5 anos. Né? Foi muito frutífero, como na base dos maus exemplos. Então, foi daí que surgiu o livro. Eu quero dizer a todos o seguinte: eu acho que a ideia do livro é mostrar só o conjunto do pensamento, que é a proteção da liberdade. Essa é a missão de todos nós, não é? Essa proteção da liberdade é a missão do juiz, a proteção da liberdade é a missão do integrante do Ministério Público, é a proteção da liberdade pelo advogado. E eu falo muito em nome dos advogados, porque eu sou apaixonado pela profissão, e eu acho que os advogados têm um papel maior do que a mera prestação de serviço. Eu, quando atuo, eu não atuo como apenas o defensor do meu cliente, eu defendo muito mais do que isso. Eu defendo o princípio, eu defendo a regra jurídica, eu defendo uma visão sobre a sociedade brasileira, uma visão de como ser. Então, eu espero que o livro agrade o leitor, é uma leitura fácil, e eu fico muito grato por vocês dois terem tido a paciência de ler o livro, de comentar e de participar. Só uma última palavra, agradecer as pessoas que participaram. Houve um probleminha técnico no YouTube, mas o pessoal técnico rapidamente corrigiu. E também quero me penitenciar, porque eu tenho uma filha muito brava, já me mandou mensagem, que eu fiz uma referência ao Berlusconi. Evidentemente, eu não fiz a referência ao Berlusconi por elogiar o comportamento dele, exatamente para criticar. Se eu fui mal interpretado, o Berlusconi... Criticar, não foi crítica a questão. Foi evidentemente, não há nada do Berlusconi que se possa admirar, muito menos a sua vida privada. Muito bem, muito obrigado a todos. Exato. Olha, eu agradeço também o convite para participar. A pessoa aí andou se lançando candidato, dizendo que é preciso que o judiciário se atenha menos a formalismos, segundo ele. Eu quero lembrar vocês o seguinte: direito sem forma é arbítrio. Em direito, forma também é conteúdo. Significa seguir o devido processo legal. Somos aqui 3 jovens senhores, defensores das liberdades, dos direitos. Nós somos contra o crime. Inclusive, somos tão contra o crime que não aceitamos um Estado que cometa crime para combater o crime. Exato. Não é isso, senhores? Exato. Então, perfeito, obrigado a todos. Obrigado. Foi ótimo, obrigado. É isso aqui, ó.
Compra lá. É isso aqui. Tchau. Até mais. Um abraço, obrigado. Boa noite a todos, muito obrigado. Abração, obrigado.